Mais uma vez, temos esse contato, apesar da internet, mas esse contato de coração a coração em nossas vibrações, para falarmos de um assunto tão importante como o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Coletânea de Preces Espíritas. Bom, para darmos início ao nosso assunto, é interessante notar que no próprio capítulo codificador nos fala a respeito do fluido cósmico ou universal, dizendo, para comparação para todos nós, para facilitar de uma forma bastante didática, para facilitar o nosso entendimento, ele vai se referir ao fluido cósmico ou universal como o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Interessante notar que esta informação já nos leva a refletir no que diz respeito às conexões. Todos nós estamos conectados em tempo integral com mentes, estejam elas na dimensão em que estiverem, seja na nossa ou em outras, e que essa conexão vai se dar exatamente de acordo com os nossos interesses e os nossos desejos. É então interessante verificar que no momento da prece, nós estamos conectando mentes poderosas, mentes positivas, numa condição de ligarmos-nos com o Criador através delas. Porque, conforme nós sabemos, o Criador atende a criatura através da criatura. Então, somos atendidos e fazemos conexões exatamente através dos nossos irmãos e irmãs, que são mentores, mentoras, que nos assistem nessas condições. E é interessante verificar que nós, por vezes, encontramos pessoas que dizem que, se Deus conhece tudo, seria desnecessário nós orarmos. Até porque as leis universais nessa oração, nessa ligação criatura-criador, elas não são alteradas, elas continuam sendo as mesmas, inalteráveis, evidentemente. Se elas pudessem sofrer alterações, se elas pudessem ser derrogadas, obviamente nós teríamos um problema com a própria divindade em si, que seria instável, coisa que não acontece, como as leis também não se encaixam apenas para a dimensão em que nos encontramos. Elas são de caráter universal, ou por que não dizer, estão envolvendo aquilo que já se chama de multiverso, que seriam 10 dimensões, 11 dimensões, mas 10 dimensões deste universo que nós conhecemos apenas 4%, segundo as informações da ciência astronômica, seriam 10 dimensões dele, mais uma que seria o tempo. Claro que nós estamos aqui colocando teorias, mas a realidade vai nos comprovando através mesmo das comprovações que nós temos gradativamente das obras espíritas. André Luiz, no livro Nosso Lar, menciona 7 dimensões do nosso planeta, sendo que nós ocupamos uma delas, existindo acima e existindo também dimensão abaixo. Então, na realidade, nós não temos o conhecimento integral dessas leis e, como dissemos, servem para toda a estrutura deste universo que, repetindo, conhecemos apenas 4%. E que, se nós tivéssemos o conhecimento integral dessas leis, poderíamos ter um dia, não é? Numa condição de um espírito crístico, como bem ensinou Jesus, de que ele e o Pai eram um, não significando que Jesus haveria perdido a sua individualidade, muito pelo contrário, mas que a sua mente, com a plena consciência, consciência de 100%, está ligada ao Criador, né, em caráter contínuo, o que alcançaremos também um dia quando estivermos nessa esfera. Mas se tivéssemos o conhecimento integral dessas leis, a pergunta que se faria é: e a própria humildade perante o Criador? O reconhecimento da sua misericórdia, do seu amor, da sua sustentação, sempre em caráter integral de todos nós.
já não seria uma ligação de importância fundamental, independente de Deus conhecer tudo aquilo que vai em nós, porque o conhece sem sombra de dúvida, e por isso que temos as oportunidades que temos a cada momento, porque é a criatura investindo, é o Criador investindo na criatura, e a criatura, à medida que vai se conscientizando, vai ampliando o seu processo consciencial, maior vinculação vai se tendo, aumento da fé, aumento desta capacidade de ligação. É interessante notar, então, que essas leis têm uma abrangência muito maior do que nós possamos suspeitar. E não estaremos causando, não é? O Criador não causará nenhuma derrogação, nenhuma alteração para nos atender, porque o atendimento àquilo que nós estamos solicitando, desde que seja positivo para a criatura, efetivamente vai acontecer sem que haja qualquer alteração. É interessante notar que nós fomos buscar também uma informação do Espírito Augusto César, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Presença de Luz, onde o mentor nos fala a respeito daquilo que nós trazemos como provas e expiações. Ele diz que de 0 a 100%, nós trazemos como provas e expiações, ou seja, a bagagem que nós precisamos não é trabalhar para solucionar, em torno de 20 a 25% do total de 0 a 100. Então a pergunta que se faz de imediato é onde ficariam os outros 25 ou 20%. Na realidade, o mentor amigo nos esclarece que nós arrumamos por aqui mesmo. É importante, então, nós verificarmos o valor da prece. Esta condição iluminada, verdadeira bênção para nós trabalharmos de maneira a não nos complicarmos, a não causarmos distúrbios para nós mesmos nesses 75% ou 80%, não é verdade? Veja como tem um sentido lógico nisso tudo. A prece como verdadeiro farol para todos nós e, ao mesmo tempo, sustentação, iluminação, ou seja, ampliação de consciência. Iluminação significa exatamente ter a consciência mais ampliada, sustentação diante das nossas dificuldades, né? E, efetivamente, o atendimento vai ocorrer de acordo com aquilo, conforme já dissemos, de acordo com aquilo que tem importância fundamental para o espírito. Porque quando não somos atendidos, também estamos sendo atendidos. Pode ser algo assim conflitante, mas não o é. Por quê? É simples entender. Quando nós fazemos uma solicitação, a divindade sabe muito melhor do que nós daquilo que é positivo para cada um, para as suas criaturas. É a mesma relação de uma criança de 4, 5 anos de idade, que pedisse, por exemplo, uma faca para poder brincar com seus amiguinhos. O bom senso, obviamente, numa colocação tão simplória quanto essa, já recomenda que não se faça. Ora, por vezes, aquilo que se é solicitado ao Criador é exatamente a posição simples da criança na relação com o objeto que ela não está apta a fazer uso. Então, veja o quanto nós somos de fato atendidos em todos os sentidos, em tempo integral, mas recebemos sim aquilo que nos é de importância fundamental, aquilo que é para a evolução do espírito. Se pedimos mais possibilidades de trabalho, mais luz, saúde para darmos continuidade nos nossos compromissos, obviamente que sustentação, equilíbrio, tudo isso que faz de nós, no movimento que estamos nessa dimensão, faz de nós verdadeiros representantes de Jesus na Terra, através do serviço bem realizado em todos os aspectos, desde o lar até fora dele,
né, nós evidentemente sabemos que recebemos, sabemos que teremos novas oportunidades, sabemos que seremos sustentados, que seremos iluminados, iluminadas, enfim, seremos atendidos naquilo que é de necessidade real para nós como espíritos que somos. E as preces sempre de maneira simples, né? Agradecer, por exemplo, a gratidão em relação àquilo que conquistamos, ao que somos hoje, pelo dom da vida, pela bênção da existência, né? Pedindo força moral também, pedindo bons conselhos, esses detalhes, ou todos esses itens, melhor, nos são atendidos, nos são oferecidos. Por isso que Jesus coloca para nós o ensinamento de que quando nós pedíssemos, nós obteríamos. Pedi e obtereis. É uma realidade, porque movimentamos a fé, quando ele mesmo disse, se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, realizaríamos maravilhas. E ele dá exemplos. Mas o fato é, quando nós pedimos com fé, nós vamos obter sem sombra de dúvida. É o esforço, mas precisamos nos movimentar, precisamos fazer com que aquilo que estamos solicitando possa ser atendido dentro das nossas necessidades. Esses aspectos são muito importantes. Por isso que, buscando na figura de Mahatma Gandhi, o grande libertador da Índia, ele nos ensina que orar não é pedir, orar é a respiração da alma. Não é fazer pura e simplesmente solicitações, é a alma que respira. A alma que respira nesse contato com o Criador, nesses instantes de grande valor para todos nós. Por isso que Jesus recomenda para que nós busquemos, além da vigilância, a oração. Mas nós particularmente preferimos o que nós encontramos no apóstolo Marcos, no seu capítulo 13, no versículo 33, porque há um adendo antes do vigiai e orai. Há um adendo que Jesus nos ensina: olhai, vigiai e orai. E esse olhar não é olhar a vida dos outros, a vida do vizinho. É autoanálise, analisar-se, para que, encontrando situação que precise ser modificada, hábito que precise ser substituído, nós, então, vamos encontrando, precisamos utilizar da vigilância para que nós possamos efetivamente trabalhar, porque o fato de encontrar por si só, já conforme Emmanuel, através da psicografia de Francisco Xavier, nos ensina, já é um avanço para o espírito. O espírito já deu um salto evolutivo ali quando descobre em si mesmo aquele hábito que efetivamente está automatizado e ele age, né, de acordo, reage de acordo, e sem que tenha o elemento consciencial analisando aquilo que está ocorrendo. E quando nós verificamos, fazemos uma autoanálise, encontramos algo que não seja positivo, cabe-nos então a vigilância para estarmos atentos e começarmos a trabalhar no sentido da sua modificação. E a oração entra para sustentar-nos em nossos propósitos de crescimento, em nossos propósitos para que nós não caiamos em tentações. Então veja, a autoanálise, a vigilância e a oração que Jesus complementa, então, para que nós não caíssemos nas tentações. E é tão interessante nós verificarmos que a própria ciência já nos traz, né, comprovadamente os benefícios daquele que ora, mostrando no próprio cérebro de cada um de nós alterações significativas durante o momento da oração e quando nós não estamos nele. Os benefícios que ocorrem no organismo físico em relação à prece que nós fazemos, ampliando a capacidade nossa de conscientizarmos-nos sobre a vida e sobre nós mesmos. E é tão interessante que, buscando os ensinamentos espíritas,
nós podemos, sem sombra de dúvida, verificar o quanto a oração age positivamente em todos nós, o quanto a prece age de forma positiva e efetiva em cada um de nós. Se olharmos o quadro daquilo que somos, né, nós temos o consciente da vida atual, e evidentemente o subconsciente ou o banco de memória da vida atual, mas nós não somos só isso. Nós também temos o subconsciente profundo, que é a memória das encarnações passadas. Não a memória que a gente vai ficar lembrando o que fomos, o que fizemos, deixamos de fazer, mas está tudo registrado ali. E também temos, como a capacidade de espíritos que somos, temos o superconsciente, que são as potencialidades psíquicas superiores do ser, e que isso faz parte da criatura. Então vejamos a título de fixação. Temos o consciente da vida atual, o subconsciente, que é o banco de memória da vida atual, o subconsciente profundo, o banco de memória das encarnações passadas, e o superconsciente, que são as potencialidades psíquicas superiores. Ora, tudo isso interage em nós. Tudo interage em nós. O que está no subconsciente profundo vem para as questões de influenciação no consciente. Né? O que está no superconsciente também, se atuamos nele em relação a pensamentos equilibrados, a posturas nobres diante da vida. Ora, quando nós temos então as questões de fazermos análise, de vigiarmos e de incluirmos, evidentemente, não é, a oração, a prece, nós vamos fazendo uma limpeza no que seja daquilo que vem do subconsciente profundo, se precisa ser alterado, a vigilância percebe isso, né? Vai tomar consciência disso e vai fazer um trabalho, obviamente, de alteração, de substituição. Aí atingimos o superconsciente, que nos fortalece, até porque, né, nesta posição é que está aquilo que Jesus nos ensinou, lembrando-nos dos Salmos 82, no seu versículo 6º, ouvistes, sois deuses. Olha a maravilha, então, daquilo que a oração nos apresenta, nos fornece. Aquilo que nós podemos realizar em nós mesmos. Por isso que é interessante recorrermos novamente a Emmanuel, um mentor de Francisco Cândido Xavier, que através da sua pena abençoada nos ensina também sobre a oração, sobre a prece. Ele diz: nosso íntimo é comparado a um quarto escuro, onde os móveis estão sujos e desarrumados. A prece é como acender uma luz, que não arrumaria o quarto, mas pelo fato de ser simplesmente acendida, mas nos mostra aquilo que nós precisamos fazer. Olha a beleza da prece em favor de todos nós. É a luz que ilumina, mas por si só não realiza a atividade e o trabalho que é da nossa responsabilidade, mas vai nos mostrar aquilo que nós precisamos fazer, desde que tenhamos disposição para isso. Mas o iluminado mentor continua, dizendo que enquanto nós fazemos prece, nós imaginamos alterar as condições exteriores. Porém, somos nós que nos modificamos. Somos nós que passamos a olhar as outras pessoas de forma diferente, com caridade, com compreensão. E passamos a fazer o quê? Aquilo que é refletido nos outros, e por vezes o reflexo é de gostar ou não gostar, seja consciente ou inconscientemente, e como nós sabemos, nos estudos espíritas, nós podemos agregar as questões da vibração, as questões energéticas, daquilo que pode ou não pode nos agradar, né, nas pessoas com as quais nós nos relacionamos, porque no final das contas elas são verdadeiros espelhos que refletem aquilo que nós temos de positivo, ou daquilo que precisa ser construído, ou daquilo que precisa ser refeito nelas mesmas. Nessas três condições que nós poderíamos colocar, e já colocamos, aliás, consciente, inconscientemente ou
efetivamente através das questões energéticas que atuam em nós, naquilo que reflete de nós mesmos. Então, quando nós fazemos prece, é por isso que Emmanuel é tão feliz, tanto nessa colocação como em todas as outras, ele vai nos dizer que nós imaginamos que estamos alterando as condições exteriores, comportamento de terceiros e assim sucessivamente, né? Porém, a modificação passa a ser nossa. Nós começamos a agir de uma maneira diferente. Nós começamos a ser mais caridosos, mais caridosas. Vamos estendendo esses potenciais do bem, do amor em favor dos nossos semelhantes. E aí, as condições, as pessoas parece que se modificaram. Como se fosse possível haver um toque, né, de mágica ou milagroso. Não, na verdade não é. É a nossa expressão melhor nas pessoas e nas situações. Por isso que quando nós verificamos que os apóstolos pedem para Jesus ensinar a orar, Jesus traz então para nós a beleza daquilo que se convencionou como oração dominical, a beleza da relação criatura-criador na prece do Pai Nosso, que é Pai, Pai de todos nós, que nos sustenta, nos dá a vida, a beleza da existência, seja em que plano for, nos dá a oportunidade de nós nos relacionarmos, até porque a reencarnação é exatamente para isso, não é para pagar dívidas, para sofrer. Reencarnação, como pudesse ser um sinônimo, é relacionar-se, é exercício do relacionamento. Por isso que vivemos em sociedade. Por isso que determinados acontecimentos, como a pandemia, né, nos traz assim tantos desconfortos pela ausência, por vezes, de um relacionamento mais próximo, né, ou então que ele seja feito com os cuidados devidos, mas enfim, porque somos seres sociáveis. Tanto é que a estrutura deste relacionar-se, desse exercício das nossas qualidades, o Senhor já nos mostra na pequena sociedade chamada família, que à medida que nós vamos evoluindo, a sociedade como um todo será a nossa família. Teremos efetivamente todos, não só deste planeta, mas seremos irmanados através de pensamentos que serão só positivos. Não temeremos mais coisa alguma, as pessoas também não têm por que temer, até porque a nossa consciência estará em paz, a nossa consciência estará tranquila. Por isso que o Pai que nos sustenta e continua a nos sustentar, nos abençoando, nos estimulando ao bem, né, espera de nós algo muito simples, que nós nos movimentemos em nós mesmos, que nós possamos externar aquilo que temos de melhor em favor do semelhante, que será exercício e benefício em nós mesmos. Que o Senhor da vida continue a nos sustentar e a nos abençoar hoje e sempre. Aos nossos irmãos e irmãs do Centro Espírita Irmã Sheila, nós desejamos a todos muita paz, pedindo que Jesus nos abençoe.